O tema dessa mensagem é: você não pode parar. Parar do quê, pastor Danilo? Você não pode parar de sonhar. Você não pode parar de acreditar, de confiar. Hoje, logo pela manhã, essa palavra já estava no meu coração, já estava pronta, e eu na expectativa. E hoje, logo pela manhã, aquela irmãzinha ali, ó, faz assim, olha que benção. Ela mandou uma mensagem para mim: pastor, eu tive um sonho, eu preciso te passar. E ela falou assim para mim, ó, e Deus manda falar para o senhor, para o senhor não parar de sonhar. Falei: meu Deus, irmão, exatamente o tema da mensagem. E aí eu vi uma concordância de Deus tão grande. Falei: olha, Deus hoje vai operar milagre aqui, não é possível. Amém? Então eu quero falar com você sobre isso. Você não pode parar de sonhar, de acreditar, de confiar. Porque veja bem, já eu vou ler o texto com vocês aí. Nós fomos gerados em Deus. Vou bem devagar para você entender. Todos nós fomos gerados em Deus para viver em fé. Certo? Esse é o objetivo de Deus para nós. Você foi gerado em Deus. Antes da fundação do mundo, você foi criado nele para viver em fé. A linguagem de Deus, na verdade, é a fé. A maneira como Deus fala com qualquer pessoa é através da fé. O ato de fé é tão importante, o ato de fé, que lá em Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz assim, que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Tem nem revelação nisso, é o próprio entendimento da palavra. É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe possibilidade de alguém agradar a Deus se não for através da sua fé. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Você pode dar a oferta que você quiser na igreja, abençoar o reino de Deus. Você pode subir escadaria de joelhos, como fazem por aí, acender velas. Você pode fazer qualquer coisa. Mas se você não tiver fé, não sou eu que estou falando, está escrito, você não agrada a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Deixa eu ver. Então pronto, é por isso que Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer acender a sua fé. E é isso que Ele vai fazer em nome de Jesus. Então escuta aqui o que eu vou te falar. Não é isso aqui você precisa entender claramente. Não é a sua necessidade que move a Deus. Porque tem gente que vem para a igreja porque está passando por uma necessidade ou um problema, e esse problema precisa ser resolvido. E eu venho aqui hoje pregar a verdade para você. A tua necessidade não move a Deus. O seu desespero não move a Deus. O que move a Deus é a sua fé. É o teu clamor. Você lembra quando os discípulos estavam lá no meio da tempestade? Já volto para a mensagem aqui. Tudo desesperado, e Jesus na polpa do barco dormindo. Todo mundo: nós vamos afundar. O desespero deles, Jesus dormindo. Jesus só foi despertar a partir do momento que eles foram lá e falaram: mestre. Na hora Jesus levanta e fala: vento, aquieta-te. E houve uma grande bonança naquela tempestade. Ou seja, o teu desespero não desperta Jesus. O que desperta Jesus é o teu clamor. Diga: clamor. Glória a Deus. Então não é aquilo que você precisa em um momento da sua vida que vai mover Deus a fazer algo por você, mas sim a sua atitude de fé. E não é à toa que está escrito na Bíblia que a fé sem atitude, sem obras, ela é morta. Jesus, ele andou no meio de várias multidões, e na maioria das vezes que alguém alcançava um milagre, você vai ver que Jesus dizia, para Bartimeu por exemplo, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Para a mulher do fluxo de sangue, ele disse: filha, você foi curada porque teve fé. Então você percebe que sempre que Jesus curava alguém, ele fazia questão de mostrar que era através da fé da pessoa. E por que isso? Porque essa é a linguagem de Deus, essa aqui é a essência de Deus. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você tem essa semente dentro do seu coração aí. Você tem dúvida que você tem uma semente de fé? Ainda que você não veja esperança, ainda que você esteja desanimado, a verdade é uma só: você tem essa semente de fé dentro do seu coração. Porque senão você não estava aqui hoje. Se você achasse que realmente não teria mais jeito para a situação, não tem mais jeito para mim, você não estaria aqui. Você só está aqui porque no fundo, ainda que seja inconsciente, você sabe que é a verdade que está escrito, que enquanto há fôlego, enquanto há vida,
há esperança. Aleluia. E é por isso que você está aqui hoje. Você já esqueceu de quantas coisas você já conseguiu através da tua fé, irmão? Hein, irmã? Você já esqueceu quantas vezes você não via saída para uma situação, mas através da tua fé, você confiou, você clamou, e quando você menos esperava, para você não tinha mais jeito, mas quando você se deu conta, você estava do lado de fora da situação, com a vitória nas mãos, ainda dando risada de tudo. Você está achando que isso aí foi habilidade sua? Isso aí foi a semente de fé que tem no teu coração, que chamou a atenção de Deus e fez Ele te dar vitória. Então eu vou falar novamente, você tem essa semente de fé dentro do seu coração, mas talvez, veja bem, essa semente talvez ela está aí paradinha aí no fundinho, sabe? Que nem quando você coloca o leite no copo e o Nescau fica lá embaixo paradinho assim, quem já viu isso? Aí o que você faz? Você pega uma colher, vai lá e mexe, não é assim? É isso que o Espírito Santo vai fazer hoje aqui. O Espírito Santo, ele vai chacoalhar esse copo, esse achocolatado, essa fé que você tem aí, ó, vai voltar lá para cima hoje. Eu profetizo que vai ter sabor, vai ter cor, vai ter vitamina, cura, milagre, renovo de Deus sobre cada área da sua vida. O Senhor vai ativar a tua fé hoje, irmão. Oh, aleluia. Sabe, nós temos uma semente de fé dentro de nós, igreja. E é por isso o tema da mensagem, porque nós temos essa semente de fé, é que nós não podemos parar de acreditar. Sabe, a sua fé é o que te move, você só está aqui hoje por causa dela. Sem a fé, você não chega em lugar algum, essa é a verdade. Sem a fé, você não tem ânimo para continuar, sem a fé você não tem ânimo para perseverar, para buscar suas conquistas. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu coração fluirão rios de água viva. Olha isso. Aquele que crê em mim, o que é isso? Aquele que acredita, aquele que coloca crédito em mim, e Jesus é a palavra. Aquele que crê em mim será salvo, aquele que crê em mim será cheio do Espírito Santo. Jesus não disse, ó, presta atenção, eu falei no início da mensagem que a sua necessidade não move a Deus. Jesus não disse para nós, aquele que precisa, aquele que está sofrendo, aquele que está chorando, ele disse, aquele que crê em mim, aquele que acreditar, terá e verá resultado. Quantos querem resultado aqui hoje? Resultado todo mundo quer, né? Eu vim aqui essa noite para dizer algo para você. Você precisa continuar acreditando, porque eu sei, se você está aqui, você não parou de acreditar. Acredite nos seus sonhos, continue acreditando no teu casamento, continue acreditando na vida daquele menino, que talvez as pessoas até falam para você, ele não tem mais jeito, tem jeito. Quantas pessoas olhavam para meu pai, para minha mãe, para mim mesmo e falavam na minha cara, você não tem mais jeito. Pau que nasce torto, morre torto. O que as pessoas não sabiam é que Jesus era carpinteiro. Ele entende madeira. Pau que nasce torto, Jesus endireita. Você que está chegando agora, talvez você não conhece. Um dia eu vou dar o meu testemunho de novo. Eu sou um ex-dependente químico, e as pessoas olhavam para mim e falavam, esse não tem mais jeito. Mas por uma semente de fé que o meu pai e minha mãe tinham no coração ainda, buscaram Jesus, me levaram para a igreja. E olha aqui, ó, estou aqui hoje pregando o evangelho para você. Então acredite nos seus sonhos, acredite no seu casamento, na vida do teu filho, no teu ministério que talvez esteja parado. Continue acreditando. E esse acreditar aqui está ligado em algo muito forte, que eu quero mostrar para você aqui através da leitura de Mateus capítulo 13, versículo 3. Meu Deus. Diz assim, ó, abre o teu coração. Então lhes falou muitas coisas através de parábolas, dizendo, Jesus, né? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Diga assim comigo, roubaram. Você vai entender o porquê. Versículo 5. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Diga comigo, começou a dar certo,
Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Por quê? Porque não tinha raiz. Agora fala assim: começou a dar certo, mas depois deu errado. Quantas vezes isso não acontece com a gente, não é? Você vai entender. Versículo 8, 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas. Diga sufoco, aperto. Outra ainda caiu em boa terra. Dá um glória a Deus agora. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Agora pule para o versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. É isso que essa parábola estava dizendo. Aqui é o entendimento dela, a explicação. Este é o que foi semeado à beira do caminho, como aqueles pássaros que roubou aquela semente que a gente leu. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Começa bem. Todavia, visto que não tem raiz, veio uma vez no culto, ouviu a palavra, não voltou mais. Vendo que não tem raiz em si mesmo, permanece por um pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então veja bem, começa bem aqui na igreja, mas depois, diante de uma tribulação, de uma perseguição, não pratica o que Deus falou e acaba então abandonando a fé. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-se infrutífera. Aqui já está falando daqueles que receberam a palavra e sabem o que precisa ser feito, porque o Espírito Santo faz a pessoa entender, mas as preocupações com as riquezas, com a correria do dia a dia, com as coisas da terra, sufoca a pessoa e ela se torna infrutífera. Versículo 23 para finalizar. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Você não pode parar de acreditar. Igreja, presta bem atenção. Muitos de nós, quando lemos essa passagem aqui, se não a maioria, nós achamos que essa passagem está falando somente da semente, sobre o tipo do solo, sobre o clima. Mas essa passagem aqui, apesar de citar a semente, tem algo muito mais importante até do que a semente aqui, que é o semeador. E é sobre isso que eu quero falar. É por isso que eu estou pregando aqui essa mensagem para você agora, e falando para você que você não pode parar de acreditar. Por quê? Porque você é o semeador. Diga, eu sou um semeador. Vou falar de novo. Você é um semeador. Nós só seremos felizes da nossa vida, prósperos no casamento, em todas as áreas da nossa vida, quando nós saímos da posição de receptor, de querer só receber essa palavra, essa boa semente, que é isso que o texto fala, e passarmos então a ser um semeador. Levar essa semente até aquelas pessoas que precisam. Alguém que entrega a semente, sabe? Alguém que semeia a palavra de Deus. A vida de um cristão firme, pelo menos, ela é reconhecida, ou ela é diferenciada entre um cristão que só quer receber e um cristão que está disposto a dar, a entregar, a liberar uma palavra no coração daquele que precisa. Quem está entendendo, diga amém. Então você não pode deixar de acreditar, porque enquanto você acredita, você ativa um princípio eterno. Presta bem atenção nisso. Você ativa, na verdade, o coração de Deus. E quando você ativa o coração de Deus, o Espírito Santo, ele faz fluir, olha só, na sua vida, rios de água viva de dentro de você. É isso que a Bíblia fala. Agora escuta o que eu vou te falar aqui, redobra a tua atenção. Tem muitas bênçãos para fluir ainda através da sua vida. Não só na sua vida, mas através da sua vida. Tem muita unção de Deus para fluir na sua vida ainda e através da sua vida, na vida de outros.
Tem muita misericórdia de Deus, muito amor. Tem muita cura ainda, sabe? Muitos milagres que Deus vai operar, não só na tua vida, mas através da sua vida. E você precisa entender isso. Você é um canal de bênção, é um canal, um instrumento de milagre na mão de Deus. Sabe, você não foi chamado por Deus para ficar sentado aí esquentando o banco de uma cadeira de uma igreja, não. Você foi chamado por Deus, você só está aqui porque Deus tem um plano em te usar. Não sei quando, Ele está te preparando para isso, mas a qualquer momento você vai começar a ser uma ferramenta nas mãos dEle. Sabe, nós precisamos sim de muitas coisas na nossa vida, mas nós nascemos para dar, essa é a verdade. A gente precisa de muita coisa, mas nós nascemos para servir os outros. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver isso. Sabe, nós nascemos para entregar o que nós temos, para ajudar quem precisa, para se doar por alguém. Essa é a vida do ser humano, gente. Todo mundo precisa de todo mundo. Essa é a palavra que a gente precisa carregar, sabe, sempre na nossa caminhada com Deus. Acreditar. Nunca duvidar. Você tem que acreditar o tempo todo, sabe? A semente que nós lançamos muitas vezes foi roubada. E muitos de vocês aqui sabem muito bem o que eu estou falando. Muitos de nós um dia já acreditamos. O que é isso? Já colocamos crédito, já depositamos a nossa confiança em algo, ou em alguém, e talvez você sente que algo foi tirado de você. Por quê? Porque você plantou uma semente crendo numa coisa, mas fizeram outra com você. Foi tirado do seu coração, algo foi tirado do seu coração, arrancaram de você, roubaram da sua vida aquilo que você depositou. Quem está entendendo? Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não é sobre a semente que Deus está falando aqui, é sobre quem semeia. Eu e você fomos chamados para semear o tempo todo. Jesus deixou bem claro para nós: se roubar a sua semente, se jogar a sua semente no lugar errado, sabe? Se você colocou expectativa, talvez, meu Deus, em quem não deveria colocar, ainda assim eu venho aqui essa noite dizer para você, movido pelo Espírito Santo, não pare de semear, porque você não pode parar de acreditar. Não importa se decepcionaram você, meu irmão, Deus está vendo tudo que você fez. Não pare de acreditar, você não pode parar de acreditar. A sua alegria, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, sabe? Tudo isso que eu estou falando para você aqui precisa de fé, precisa que você coloque créditos nisso. Não pare de acreditar. E se você continuar acreditando, eu quero dizer para você que o final vai ser melhor do que o começo. Porque quando você acredita em Jesus, chama Ele para ficar perto, o final sempre é melhor do que o começo. No casamento em Caná da Galileia, Jesus foi convidado para estar naquele casamento. Está vendo? Jesus não entra, Ele não entra sem ser convidado. Ele não é intrometido, mas Ele estava lá e uma crise começa no meio daquele casamento. O vinho acaba, era uma vergonha acabar o vinho naquela época. Ainda mais numa festa de casamento, era a única bebida da época. Uma crise se estabeleceu ali, acabou o vinho. Mas Jesus estava lá. E quando Jesus está, irmão, a crise até chega, mas ela não prevalece. Maria vai falar com Jesus, mulher muito sábia, e ela vai direto em Jesus, ela não sai falando para todo mundo, acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho, não, ela é sábia, ela vai em Jesus, não é à toa que Deus escolheu ela, né? Dá uma glória a Deus por Maria. Olha só, e aí ela vai até Jesus e fala assim para ele: eles não têm vinho. Sabe o que eu entendo aqui? Para de falar dos seus problemas para quem não pode resolver. Vai falar com quem resolve. Jesus estava lá. Só para resumir, você entende que no final, o milagre que Jesus fez, Ele mandou encher as taças de água, o vinho, a água se transformou em vinho. Aí Ele manda o mestre Sala provar. E o mestre Sala, o governante da festa, prova a água transformada em vinho e fala: meu Deus, olha, ele manda chamar o noivo e fala: escuta, todo mundo põe primeiro o vinho bom, depois que estão mais ou menos alterados, serve qualquer vinho. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Você está entendendo que o vinho que Jesus trouxe para aquele casamento, e o vinho aqui tipifica alegria, o vinho, a alegria que Jesus trouxe para aquele casamento é profético, vai recebendo aí. Depois do milagre que Ele fez, foi de melhor qualidade do que o vinho anterior.
Então, se você convidar Jesus para estar por perto, continuar acreditando, se você convida Ele para estar por perto, o final sempre vai ser melhor do que o começo. Continue acreditando, segue a direção de Jesus. Para de pegar o telefone, ficar mandando zap para amiga. Ai, amiga, você não sabe o que aconteceu. Satanás desceu o Android. Se você fala dos seus problemas para quem não pode resolver, daqui a pouco, além de estar todo mundo sabendo o que se passa lá dentro da tua casa, seu problema continua lá sem ser resolvido. E está todo mundo sabendo o que se passa. Gente, vai chorar, vai chorar nos pés de Jesus. Oh Jesus, deixa eu voltar para a mensagem aqui. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque um dia alguém fez um convite para nós. Assim convidaram os irmãos, alguém convidou os irmãos aí. Nós só estamos aqui porque um dia alguém fez um convite para a gente ir no culto. Sabe o que é isso? Semearam na nossa vida. Oh, aleluia. Essa semente, essa palavra que receberam um dia. E a pessoa virou um semeador. Ela fez um convite para nós, porque alguém um dia acreditou, insistiu com você, por isso que você está aqui. Pastor, eu não estou aqui hoje, eu venho faz tempo na igreja. Você só está do jeito que você está hoje porque um dia alguém insistiu com você. Porque alguém não guardou para si mesmo a semente da palavra que um dia recebeu de alguém. Alguém semeou em você. Diga glória a Deus por isso. Por isso que você não pode parar de acreditar. A parábola do semeador aqui, ó, é para quem acredita. Tem alguém que acredita aqui? Dá um glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Ah, pastor, mas a minha semente foi roubada, pastor Danilo. Eu vivi 3 anos, 5 anos, sei lá quantos anos. Eu vivi tantos anos da minha vida entregando as minhas sementes, sabe? Colocando expectativa em pessoas, colocando a minha semente, o meu tempo, o meu coração, e nada aconteceu. Colocando expectativa em algo e nada aconteceu minha vida inteira. Parece que eu fui roubado, enganada, usada. Esse é o meu sentimento, pastor Danilo. Eu perdi anos da minha vida fazendo algo, e tudo que eu recebi, sabe o que foi, pastor? Foi ingratidão, foi mentira, foi calúnia, foi indiferença. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Descansa, sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fez não foi para homem. Ainda que você serviu um homem, tudo que você fez está escrito no livro de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus sabe tudo que você fez e não chateia não. Ele também sabe tudo que você deixou de fazer. Deus sabe tudo. Aleluia. Ele sabe que você tem boas colheitas para receber ainda na sua vida. E é por isso que você está aqui hoje. Para você não desanimar, não parar de acreditar. Deus trouxe alguém aqui hoje só para ouvir essa palavra, que você estava pensando em desistir em alguma área da tua vida. O Senhor está falando, não tem nada acabado, está apenas começando. Na proporção que o inimigo te ataca, ele é tão burro, que ele já dá um tiro no pé. Nem sei se essa praga tem pé, mas ele dá um tiro no pé. Porque ele já tá, na proporção do ataque do inimigo na nossa vida, ele já está mostrando de alguma forma o tamanho da bênção que está para chegar. Tem uns 4 que recebeu lá. Oh glória. Vocês estão espertos, hein? Deus está usando a minha vida aqui hoje para dizer para você: continua semeando, continue acreditando. Aí que as pessoas não merecem, acredita. Ninguém merece nada, irmão. Se não é a graça de Deus na nossa vida. Uma coisa eu sei, você não pode parar de acreditar, sabe? Tudo que você fez, que você faz, e talvez que ainda, talvez não vai fazer ainda, para alguém, principalmente para a obra de Deus, você terá, a Bíblia diz que você terá uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Não importa em que área que você semeie. Se você semear amor, você vai colher 30, 60, 100 por um. Tem gente que reclama que não tem atenção, ninguém me dá atenção, uma pessoa não dá atenção para ninguém.
A lei da semeadura é uma lei estabelecida por Deus. Nossa, pastor, mas ninguém me chamou para jantar, ninguém me chamou para churrasco. Qual foi a última vez que você chamou alguém e pagou uma pizza? Pão duro. Fala, Deus, olha lá. Qual foi a última vez que você ligou, pastor Danilo, vou fazer um churrasco, vem aqui. Não brinca não, que eu falo na hora, eu vou. A lei da semeadura foi estabelecida pelo próprio Deus. É a única lei espiritual que você não precisa crer, nem acreditar para dar certo, é a lei da semeadura. Pode ser até um ateu, ou à toa, sei lá. Se você plantou, você colheu, meu. Você não precisa nem ter fé. Se você plantou, você colheu. Deu atenção, as pessoas vão te dar. Tratou com respeito, vai ser respeitado. Quem está entendendo? É forte, hein? Então essa parábola do semeador aqui, ó, faz a gente olhar para a semente. Mas para algo acontecer, olha que interessante, fala muito da semente, mas para algo acontecer, tem que alguém semear. Tem que alguém acreditar, tem que alguém jogar a semente. Acreditar que algo vai acontecer, que vai florescer, que algo vai mudar dentro daquela casa, que de uma hora para outra esse homem vai ser mais paciente. Meu Deus. Que aquele menino vai ser liberto. E deixa claro aqui também, ó, uma das sementes entra num terreno pedregoso. Quantas pessoas, irmão, não tem a impressão que tiveram anos da sua vida roubados? Foram roubados. E por pensar assim, a pessoa faz, sabe o que? Ela desanima, ela para de acreditar. E se para de acreditar, também para de semear. Esse é o problema. Para de investir no sonho, nos projetos que tinha. Por quê? Porque alguém me decepcionou. Também eu acho que isso aí não é mais para mim. Eu vou enterrar meu ministério, vou encostar, não quero mais saber disso. Desanimou, parou de semear, investir. Parou de buscar a presença. É como as pessoas saem da igreja. O inimigo vem, ele rouba a semente. Aí a pessoa vai desanimando, vai esfriando, para de plantar, para de vir no culto, para de semear, para de querer buscar a presença de Deus, e aí esfria, não tem mais força para voltar. Quem está entendendo? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: não pare, não desanime. Você é alguém que nasceu para acreditar. Muitas vezes você duvidou. Muitas vezes eu e você nós duvidamos. Mas a verdade é que nós fomos feitos por Deus para acreditar o tempo todo. Deus está falando com alguém aqui diretamente agora. Eu não te levantei, eu não te escolhi para você duvidar. Eu te levantei, eu te escolhi para você semear. Não pare. Continue acreditando. Invista no seu sonho, nos seus projetos. Sabe, às vezes a gente fica até emocionado, que às vezes a gente faz algo porque a gente acredita. Seja no ministério, você vai lá, faz algo por quê? Porque você acredita. Seja no ministério, na empresa, nos seus negócios. E às vezes nós fazemos tanta coisa pela fé, irmão. Por quê? Porque a gente acredita. Começa a dar certo, que nem a semente lá. Começa a dar certo, começa a crescer, ter resultado. O resultado aparece, começa bem. Mas de repente, o negócio para. É assim que funciona. E para por quê? Porque paramos de semear sobre aquilo. Porque algo aconteceu, as tribulações vieram, nos sufocou, e a gente parou de acreditar, a gente para de investir naquilo. A semente não cai na terra, sabe por quê? Porque a pessoa para de semear, para de investir. E por isso que as coisas nunca melhoram. Seja no casamento, seja na empresa, na saúde, na obra de Deus. Ou seja, a semente só cai na terra, e algo vai acontecer se tiver alguém para jogar ela, se tiver alguém para semear. Vou dizer mais uma vez: não pare de semear. E você sabe o que é o semear que Deus está falando com você aqui. Deixa o inimigo trabalhar na tua mente, não tira o olho do dinheiro um pouco, pelo amor de Deus. Você sabe o que Deus está falando. Não para de semear. Não é porque está ruim hoje lá o casamento, amanhã vai ficar bom. Semeia, investe. Casamento não é festa 7 dias na semana, não. É normal isso aí. Não é pulada não. A Bíblia diz que Deus, Ele é quem dá a semente. Só que Ele dá a semente, Ele dá a força, o bom ânimo para a pessoa. Para quem que Ele dá a semente? Não é para qualquer um. Ele dá a semente para aquele que semeia.
Coloca para mim 2 Coríntios 2:10. Segunda Coríntios 2:10. Quando vocês perdoam alguém, também não é esse? Não é esse? Segundo 2:9, deixa eu ver. A gente volta lá. No final eu acho que eu anotei aqui. No final eu vejo. Diga glória a Deus. Aleluia. Confere aí certinho. Então não deixe de semear, por quê? Porque talvez um dia alguém roubou a sua semente. Sabe o que Deus está falando aqui? Não deixe de ser bom, porque um dia talvez alguém foi ruim com você. Meu Deus. Não deixe de ser bom com as pessoas porque alguém tratou você mal. Não deixe de ser feliz porque talvez um dia alguém decepcionou você. Você não cansa de dizer que você é diferente? Oh, aleluia. Chegou a hora de mostrar que você é diferente. Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado agora. Deus está falando diretamente com alguém aqui agora. Você vai bloquear a tua vida agora por quê? Porque algo deu errado lá atrás? Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado agora. E se deu errado lá atrás, não é porque Deus quis que desse errado. Foi o teu dedo podre. Uma coisa é certa, você não pode parar de acreditar. Não trave a sua vida, por quê? Porque um dia algo começou dando certo, mas depois não deu mais certo. Agora então eu não vou tentar mais. É sempre assim, começa dando certo e depois dá tudo errado. Sabe, se você fez algo para Deus um dia, meu Deus, e começou a brotar, mas por alguma razão, por algum motivo, talvez você parou. Deus está dizendo para você hoje, não é sobre a semente. Tira o olho disso, não é sobre a semente, é sobre você que eu estou falando. Não pare de acreditar, continue. Sabe o que ele está falando? Persevere. Nada é da noite para o dia. Oh meu Deus. Nada é da noite para o dia, mas se você perseverar, você vai ver a glória de Deus. Deus aqui está falando sobre sementes que foram roubadas. Está falando sobre sementes que não aprofundaram. Por quê? Porque não tinha raízes. E também sobre sementes que foram sufocadas. Meu Deus, olha isso. E aqui Deus está falando sobre o quê? Preocupações, ansiedade, excesso de futuro. Nem sabe o que vai acontecer amanhã, já está perdendo sono hoje. Nem sabe se vai acontecer. Sufoco, ansiedade, tensão, medo. Ei, escuta o que eu vou te falar. Ter medo é natural do ser humano. Quem falou que você não pode ter medo? Você pode ter medo, você só não pode deixar o medo paralisar você, a ponto de você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Os maiores profetas da Bíblia, todos eles tiveram medo. Tanto que Deus vai dizer para todos eles, não temas. Você pode ter medo, você só não pode abaixar a cabeça e deixar de fazer aquilo que Deus quer. Sabe, tem muitas coisas talvez aí que está tentando sufocar a sua mente. Muitas coisas tentam impedir você de semear. Mas você consegue perceber que mesmo com muita dificuldade, com muito obstáculo, tentando sufocar ele o tempo todo, desanimar, aqui diz que o semeador ainda assim saía a semear. Você percebeu? Com um monte de problema, ele já tentou 2, 3 vezes, morreu, e não deu certo, e joga em outra terra e não dá certo. Mas você percebe que todas as vezes, ainda assim, ele saía a semear. Em todos os momentos, Jesus disse assim, enquanto ele lançava a semente, repara que ele não parava de lançar a semente. Ainda que dava errado, ele continuava acreditando. Oh, glória a Deus. Então, você está dentro de uma naturalidade, de uma lei estabelecida pelo próprio Deus, como eu disse, a lei da semeadura. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte: enquanto você semeia, você pode ter sua semente roubada.
Pode sim, isso acontece. Enquanto você semeia, a tua semente pode ser roubada. Enquanto você semeia, você pode ter sementes que vão começar a brotar também, mas por alguma razão vai parar, não vai dar certo. Enquanto você semeia, pode ter situações, preocupações, ansiedade, problemas, circunstância que vai tentar abafar, sufocar a tua fé. Meu Deus, tudo isso pode acontecer, mas olha aqui, tem também, enquanto você semeia, uma possibilidade de Deus surpreender você e cair numa boa terra. Meu Deus, pode dar várias coisas erradas, mas uma vez, irmão, que der certo, aleluia. Uma vez, uma das sementes, não para de lançar semente, não para de acreditar, porque uma vez que cair numa boa terra, vai ser o suficiente para Deus surpreender você. Deus está falando com alguém aqui, ó. Não é frase para te animar, não, mas é profético isso. O tempo de cantar chegou. Há uma grande colheita preparada para você. Você crê nisso? Deus só estava esperando, sabe o que? Você mudar o terreno. Há uma colheita, uma grande colheita preparada para você. Deus só estava esperando você mudar, sabe o que? O solo, o terreno, sair lá de fora e vir para dentro. Meu Deus, era só isso que Deus estava esperando. Sabe, talvez você está perguntando, por que, Danilo? Porque terra doente não floresce, irmão. Terra doente não floresce, terra doente não frutifica. É por isso que Deus vai dizer lá em 2 Crônicas 7,14 que Ele quer sarar a nossa terra. Oh meu Deus, tem uma área da tua vida que não está florescendo, não está frutificando. O Senhor está falando, a terra está doente. A terra fica doente? Não, a terra é uma área da sua vida que não está florescendo, que não está frutificando, você não está vendo o resultado. O Senhor está falando, eu vou sarar essa terra. Nossa, o que eu preciso fazer para essa terra sarar então? Porque eu não vejo a hora de ver o fruto, de ver o resultado. Você quer saber? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Clama hoje, se humilha hoje, busca a face de Deus hoje, que é o que você está fazendo. Esquece a mão. Tem gente que vem para a igreja buscar a mão. Eu busco a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Busca a face. Se você buscar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, você vai ter a mão, você vai ter o pé, você vai ter tudo. Tudo. Porque quando você busca a face, você está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vai ser o quê? Oh, aleluia. Você é inteligente demais. Aleluia. Mas essa que vai cair, olha só, na terra boa, a Bíblia diz que ela vai produzir, não é uma, não é duas, não é três, a Bíblia diz que vai produzir 30, 60 e até 100 por um. Diga glória a Deus. Pastor Danilo, mas eu fiquei 30 anos da minha vida semeando numa situação e nada aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, uma sementinha, uma só, que cair na boa terra já vai valer a pena. Sabe por quê? Vai produzir para os 30 anos. Vai produzir 30, 60 e até 100 por um. Oh, aleluia. Sabe, Deus é Deus de restituição, igreja. Deus é Deus de cuidado. O que você não pode é parar de confiar. O que você não pode é parar de acreditar, de colocar crédito naquilo que Deus está falando para você. Esquece o pastor Danilo. Quem está falando com você aqui é Deus. O que muda a vida de alguém não é você frequentar um culto todas as vezes que tiver na semana, não. O que vai mudar é você praticar aquilo que você ouve aqui. É isso que vai trazer a colheita, é isso que vai trazer a transformação. Então não pare de acreditar e nem de semear. Sabe por quê? Porque esse é o coração de Deus, igreja.
A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, mas tanto, que Ele deu, que Ele semeou para o mundo, aleluia, a melhor semente que Ele tinha. Tem crente aí. A melhor semente que Ele tinha, Ele vai lá e Ele semeia para o único filho dEle, por todos nós. Aleluia. Por isso nada do que eu e você fizer para Deus, sabe? Oferta nenhuma que você fizer um dia para Deus, nada que você possa fazer para Deus para se comparar com aquilo que Ele fez por mim e por você. Nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais. Não há nada que você possa deixar de fazer para que Deus possa deixar de te amar. Ele te amou e pronto, e ponto final. Deus entregou o único filho acreditando, nem Deus parou de acreditar, irmão. E Ele teria, motivos de sobra. Parar de acreditar nisso aí. Meu Deus, obrigado, Jesus. Deus entregou o único filho acreditando no mundo inteiro, sabe? Mas muitos, mesmo assim, mesmo sabendo disso, não querem Jesus. Muitos, mesmo sabendo disso, não amam Jesus. Muitos simplesmente rejeitam Jesus, zombam de Jesus. Deixa eu falar algo muito forte para você aqui. Eu estou encaminhando para o final. Tem algo muito forte nessa parábola aqui, 3, se você prestou atenção na leitura, 3 deram errado. 3 tentativas deu errado. Apenas uma deu certo. Mas uma que deu certo, você prestou atenção, superou todas as expectativas frustradas do passado. É isso, irmão. Deus está falando, vai dar certo agora. E toda a frustração que você passou até hoje será superada pelo novo tempo que eu tenho para você. Oh, aleluia, Jesus. Algo grande está para acontecer, igreja. E quando acontecer, você vai lembrar, sabe do que? Dessa palavra aqui de hoje. E não vai demorar, você vai lembrar dessa palavra. Deus falou que era um novo tempo. Eu não parar de acreditar, aí aconteceu. Ei, Deus acredita em você. Deus conta com você. E porque Deus conta e acredita em você, é que Ele vai fazer algo grande na sua vida. Talvez até no final desse mês de junho, eu profetizo isso. Até o final desse mês, algo que você tinha dado como morto e perdido, o Senhor vai trazer vida para isso. Ele vai restituir, Ele vai restaurar. Oh, aleluia. Quer um exemplo aqui, para finalizar, do que é você colher 30, 60, até 100 por 1? Por exemplo, que talvez o diabo fique pondo na mente da pessoa, o pastor vai falar de dinheiro. Irmão, você está numa igreja abençoada, né? Aqui, graças a Deus, não tem nada disso. Que a gente não coloca valor em oferta, que a gente não fala, nem fala de dinheiro. Presta, eu vou te dar um exemplo do que é você colher 30, 60 e até 100 por 1. Eu vou te dar exemplo vivo do que aconteceu com pessoas que até está aqui. Presta atenção. Uma pessoa, por exemplo, passa mais de 10 anos, 15 anos que seja, orando para a conversão do marido. O marido não quer saber de nada, e o cara não pode ouvir falar de igreja e de pastor. Pensa nisso. Talvez você conheça alguém assim. E além de tudo, a pessoa ataca ela. Ou seja, ela está querendo plantar semente, ela está querendo semear, mas o inimigo, ele sufoca ela para tentar parar ela, para ela parar de acreditar. E ela continua semeando. Por quê? Porque ela não para de acreditar. Ela continua buscando, ela continua orando, ela continua acreditando que algo vai mudar dentro daquela casa, que algo vai mudar na vida daquele homem. Ela não para de acreditar que qualquer momento a semente dela vai cair numa boa terra, ainda que já tem 10, 12, 13, 15 anos de frustração, e ela continua acreditando, uma hora vai cair numa boa terra. Uma hora aquele coração vai estar partido, vai estar quebrantado, e a semente vai fazer efeito. Aí passa-se 10 anos, irmão, semeando e nada acontece. De repente, oh glória, Deus é um Deus do de repente, irmão. Vai ser a hora que você menos esperar. De repente, de uma hora para outra, o maridão resolve ir para a igreja. Pensa nisso.
Ele resolve ir para a igreja e algum tempo depois, não muito tempo, sabe o que acontece? Está lá, convertido, a conversão do marido, o marido se batiza, se envolve na obra, vira um homem de Deus. Aí sabe o que acontece? Glória a Deus. Aí a irmã procura o pastor: pastor do céu, eu preciso de oração, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda com aquele homem. O que está acontecendo, gente? Está uma benção. Não, pastor, meu marido está crente demais agora. Pelo amor de Deus, olha, tudo que vai fazer quer orar. Me ajuda. Recebe aí a bênção multiplicada, minha irmã. Isso é um exemplo de quem colhe 30, 60 até 100 por um. Porque Deus, quando Ele resolve fazer, Ele faz muito mais, abundantemente, além daquilo que nós queremos, pedimos e pensamos. Está escrito. Isso é 30, 60 até 100 por um. Esse é o poder de uma semente num solo fértil. O poder de uma semente, sabe, ele está ligado em você nunca parar de acreditar. O poder está aí. Tem gente que planta hoje, tem gente que ora hoje para o casamento, mas não dá certo e a pessoa desiste. Deus aqui está falando de perseverança e fé, independente do que aconteça durante a caminhada, durante o trajeto. Você não pode deixar de acreditar naquilo que você faz. Não deixe de acreditar naquilo que você faz. O inimigo está pondo na tua mente: para com isso, vai fazer outra coisa. Não deixe de acreditar no que você faz. Aleluia. Tem pessoas aqui que talvez você está pensando: pastor, eu perdi muito tempo da minha vida, sabe? Eu perdi anos acreditando que seria diferente. Eu perdi anos acreditando que o meu casamento seria diferente, que a minha vida financeira fosse mudar. Mas nunca muda, está sempre do mesmo jeito. Mas Deus está dizendo para você, não pare de acreditar. Porque nenhum esforço seu na minha presença, olha só, nem foi e nem será em vão. Cada clamor, cada lágrima que você derramou, tudo isso, irmão, está lá, arquivado. A Bíblia diz que todas as nossas palavras estão diante de Deus, guardadas num pote. Todas as nossas orações. Oração é palavras. Então, cada palavra que você liberou para Deus, cada clamor, está lá tudo guardado. Na hora certa, você vai ter a tua colheita. A sua colheita vai chegar aí, e a Bíblia diz que ela vai ser 30, 60 e até 100 por um. Glória. Tudo que você acha que você perdeu, o Senhor está falando: na hora certa eu vou restituir, mas eu vou restituir de forma multiplicada. Multiplicada. Mas tudo que você precisa é tirar da tua cabeça esse tipo de pensamento que a sua semente já foi roubada um dia, que algo deu errado e parou, que algo sufocou você, acabou com a sua vida. Talvez você pense que essas 3 realidades do texto aqui, é a história da sua vida. Nossa, eu me identifico nisso aí, já aconteceu tudo isso comigo. Mas existe uma 4ª realidade, que é a da boa terra. Aleluia. A 4ª realidade, que é a de 30, 60 até 100 por um. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Um fazendeiro, gente. Só os fazendeiros, levanta a mão. Olha lá, profético, hein? Um fazendeiro, pensa nisso. Um fazendeiro que mexe com plantação, tem que ter muita fé, fala a verdade. Tem que ter muita fé. A pessoa pegar não sei quantos mil ou milhões, nem sei falar isso, lançar, comprar tudo em semente, lançar no meio de um nada e ter fé que vai vingar. Nossa, você vai entender o que Deus está falando. Sabe por que os fazendeiros estão como eles estão? Sabe por quê? Porque eles não param de semear, eles não param de acreditar. Mas é muito dinheiro, e se der errado, mais uma vez que der certo. Às vezes as sementes, sabe, elas são todas perdidas. Por quê? Porque talvez a chuva não caiu no momento certo, caiu no momento errado. Às vezes começa a dar certo também, mas no final dá errado. E às vezes passa por sufoco também, como no texto. Não é fácil. Tem plantação que eles tentam 3, 4, 5 vezes e não vinga. E aí sabe o que acontece? Eles perdem todo o investimento que eles fizeram. Mas quando dá certo, a bênção vem como? A bênção vem multiplicada.
Imagina isso, o exemplo é o milho. Você pega um grãozinho de milho, para você entender o que eu estou falando. Você joga na terra, um quadradinho, dente de milho. Daquele dente vai nascer um pé de milho, com várias espigas. E cada espiga dessa tem centenas daquele dentinho que você jogou. Você está entendendo o que Deus está querendo fazer? Em cada área da sua vida? Você imagina os fazendeiros antigamente que plantava e dependia só da chuva. Não tinha esses aparelhos de ficar jogando água. Só dependia da chuva. Naquele ano não chovia o quanto eles precisavam. E eles perdiam tudo. O fazendeiro perdia tudo, gente. E aí sabe o que ele fazia no ano seguinte? Continuava plantando de novo. Você está entendendo o que Deus está falando? Continua. Continua acreditando. Porque na cabeça de quem semeia, não é nem a semente, irmão. Na cabeça de quem está plantando lá do fazendeiro, só para você ter uma ideia, não é nem a semente, é quem está semeando. Ele sabe, ele está acreditando naquilo. Quem semeia tem que ter fé. Você veio aqui hoje talvez semear, clamar para o teu casamento. Tenha fé. Acredite, não apenas semeie, mas acredite que vai dar certo. Libere palavras sobre essa área da sua vida que está precisando. Pastor, as portas não abrem. Semeia, irmão. Clama a Deus, mas acredite, vai atrás, faz a tua parte. Entrega o currículo. Ninguém vai bater na tua porta e falar: ei, é aqui que alguém está semeando, clamando por um emprego. Aleluia. Só quem tem fé aí, dá um glória a Deus. Continua semeando e acreditando no casamento, na recuperação do filho, nos seus sonhos, nos seus projetos. Continue acreditando, irmão. Pastor, mas lá o diagnóstico é: continue crendo. Além da medicina, quando a fé entra em ação, a medicina tem que se calar. Você está entendendo? A fé faz coisa que a medicina não faz. Os médicos são uma bênção, são grandes instrumentos na mão de Deus, mas tem coisa que só o médico dos médicos pode fazer. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Coloque para mim Gálatas 6:9. Gálatas 6, versículo 9. Diz assim, ó: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Olha que palavra para nós. Não desanime, é isso que Deus está falando aqui, ó. Não se canse, não canse de semear, não canse de acreditar, porque você vai colher no tempo certo, na hora certa. É isso que Deus está falando. Continue orando por esse homem, oh glória. Continue acreditando, continue orando pelo seu filho. No tempo certo a colheita será estabelecida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor agora, e no decorrer desse louvor você vai clamar a Deus, e não tenha dúvida do que eu estou te falando. Deus vai desatar algo muito grande sobre você. Ó Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e aconteça o que acontecer, o Teu Espírito Santo foi bem claro hoje. Nós não vamos parar de acreditar naquilo que um dia o Senhor prometeu para nós. Se o Senhor prometeu que esse casamento, Senhor, será restaurado, ele vai ser restaurado. Se o Senhor prometeu que a restauração dessa saúde será completa, é porque será completa. A libertação de um filho, a salvação de um ente querido, meu Pai, as suas promessas, meu Pai, elas são lei, a Tua palavra não volta vazia. Agora fortalece a fé do Teu povo, ó Deus. Nós vamos perseverar, porque a chave da vitória chama-se perseverança, ó Pai. Nós vamos continuar acreditando, semeando, clamando, orando por esta causa, porque nós temos a plena certeza que